E aí galera, bom dia, meu nome é Lucas Herrera, eu vou ser o professor de flauta doce com vocês hoje. Eu sou formado no curso técnico aqui de Poços, né, em música, sou formando no Conservatório de Tatuí e também estudo na Universidade de São Paulo, né, tudo nas classes de flauta. E a flauta doce é um instrumento muito interessante, muito bacana, porque ele é de fácil acesso, né, a gente consegue, é um instrumento mais acessível pra gente, ele é muito didático. Porque ele não precisa que você tenha mãos grandes, como é a caso da flauta transversal, que precisa ser um pouquinho maior para alcançar algumas notas de baixo. E ele não é tão pesado, então a gente consegue, né, fazer um trabalho bacana com criança e tudo mais. As flautas doces são instrumentos muito antigos, né, eles são instrumentos que têm uma popularidade muito grande, né, até o período barroco, que compreende um pedaço do século XVII, né, um pedaço do século XVIII, e depois é substituído nas orquestras pela família do traverso. Mas é um instrumento super bacana e super versátil, né? No período da Renascença e da Idade Média era super popular na música popular e tudo mais. As flautas doce, elas têm esse nome de doce porque elas trazem sons doces, né? Em inglês ela chama recorder, né? Porque é como se ela trouxesse memórias, né? Memórias afetivas muito bacanas. As flautas doce hoje, a gente vê elas feitas desse material, né? Que é uma espécie de plástico, que além de deixar o custo da flauta muito mais barato, é muito mais leve. Mas as flautas doces geralmente são feitas deste material aqui, de uma madeira, né? Dá pra ver melhor aqui. E o som delas é um pouco mais aveludado, é um pouco mais timbrado, um pouco mais escuro também, né? Ele não é estridente que nem o plástico, porque a madeira vibra muito menos. Mas a gente tem também outros tipos de flauta, como por exemplo, as flautas transversais, que geralmente são todas feitas de metal hoje em dia, né? A gente tem algumas marcas que ainda fabricam as flautas de madeira, mas elas são feitas de metal, porque a projeção do metal é muito maior que a da madeira, né? Então, quando a gente está tocando em orquestra, em banda ou até mesmo em grupo, o som da flauta de metal ele vai se expandir muito mais. As flautas de metal são feitas de vários materiais, né? De prata, ouro, níquel, e cada um deles também tem uma cor muito única, assim como as madeiras e até mesmo os plásticos. Algumas empresas fazem uma fibra híbrida de madeira com plástico e fica um som mais aveludado. E a diferença dessas flautas, né? Eu vou pegar um pífaro para mostrar. Isso aqui é um pífaro também feito de plástico, né? Para vocês verem, a flauta doce, a gente faz assim. A gente vai pressionar o lábio de forma muito leve no centro da boca e soprar. Então, a gente gera o som a partir dessa fissurinha que tem aqui, né? E dessa outra fissurinha que tem aqui. Em compensação, as flautas, né, que são tocadas nas transversais, os pífanos, os traversos, a gente vai colocar ele aqui, no lado de baixo, e vai soprar para baixo. Né? Então, esses instrumentos, eles são todos da mesma família, mas eles têm as suas diferenciações quanto à forma de emitir o som, né, do bocal. Essas flautas são flautas muito bacanas. E a gente também tem outro nome para essas flautas doce, né, que a gente vai estar usando, que é essa flauta aqui, que é uma flauta soprano. Por que soprano? As flautas são classificadas quanto à tessitura delas. O que é isso? Quanto à extensão. Quantas notas elas conseguem pegar. E a gente, das vozes humanas, a gente tem 4 grandes classificações. Soprano, que é a voz feminina mais aguda. Contralto, ou alto, que é a voz feminina mais grave. Tenor, que é a voz masculina mais aguda. E baixo, que é a voz masculina mais grave. Então a flauta soprano ela vai ser mais aguda, né? Por exemplo. Enquanto uma flauta baixa ela vai ser muito mais grave. E do mesmo jeito que a gente tem a família das flautas doces, né? A gente tem a soprano, a sopranino, que é um pouco menor, a alto, que é um pouco maior, a tenor, que é bem maior, e a baixo, que é muito maior. A gente também tem na família das flautas transversais. E da grande maioria dos instrumentos também, né? Os saxofones, por exemplo, é um grande expoente disso, né? Saxofone alto, barítono, tenor. Todos eles sempre levam o nome de uma classificação vocal humana. Tranquilo, ó. Mas agora eu quero mostrar para vocês a diferença dos timbres dos materiais e de algumas outras flautas, né? Eu tenho uma flauta bem diferente aqui, uma flauta transversal diferente. Acho que vai ser interessante a gente perceber a diferença das alturas, né? Essa é uma flauta de plástico. Então o plástico ele vai vibrar muito mais, ele vai ter um timbre mais brilhante, mais aberto, um pouquinho mais estridente, mas vai ser bem bacana.
por exemplo, né? Agora, numa flauta de madeira, a gente vai ver como isso soa a mesma melodia. O som da flauta de madeira ele é bem mais escuro, bem mais timbrado, bem mais aveludado que o da flauta de plástico, mas mesmo assim a gente vê que a diferença é só mesmo no timbre, porque a questão de projeção e tudo mais é muito parecido, né? Aí agora a gente tem o pífano, que é uma flauta muito comum no Brasil, porque especialmente no começo, né, do século XIX, porque é uma flauta que ela não tem chave, vocês estão vendo? Ela só tem furinhos. Isso que é interessante, as flautas doces também. A maioria delas só tem esses furos. Então é um instrumento muito fácil de se produzir, ele pode ser feito de vários materiais. Bambu, plástico, alguns são feitos de metal, né? E ele tem um som bem parecido com o do piccolo, né? Que é uma flauta transversal muito pequenininha. E bem, esses três instrumentos que eu acabei de tocar, né, as duas flautas doces e o pífano, eles têm a mesma altura. Então, a oitava que eu toquei, né, aonde se encontra dentro, por exemplo, de um piano onde eu toquei, está na mesma região. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas das flautas transversais mais convencionais, né, como essa daqui, que também não deixa de ser uma flauta soprano, de certa forma. E ela tem uma extensão muito grande, né, ela chega a 4 oitavas, e é um instrumento muito versátil na orquestra e no repertório solo. O timbre, por ela ser de metal, ela tem um timbre um pouco mais brilhante, mas a gente pode mudar o timbre, né, com a garganta e tudo mais, a gente vai falar mais disso quando a gente falar de respiração. E ela tem um som muito grande, né, e melodioso e tal. Ela tem mais cor, ela tem mais calor. E agora, uma flauta super especial e super diferente, que é essa flauta gigante aqui. Né? Eu gostaria de agradecer muito ao meu professor por ter me emprestado essa flauta, né? Essa é uma flauta baixo. E como o próprio nome diz, ela vai ser muito mais grave que todas as flautas que eu toquei para vocês até agora. Olha que legal. Tem que colocar esse encaixe, porque como ela é muito grande, a mão não dá conta de chegar na chave. Mas olha que diferente. Só arrumar, porque o bocal dela, uma coisa interessante também, né? Vocês podem ver que o bocal dela, essa parte da cabeça, ele é curvado, justamente por conta do tamanho da flauta, né? Mas olha que legal. Se a gente for tocar asa branca, né? Essa é uma flauta muito legal. E a gente também tem as flautas graves da família da flauta doce, porque é uma família muito rica e muito interessante. E as flautas, juntamente às harpas, são os instrumentos mais antigos que a gente, né, já conseguiu resgatar do nosso passado. Parece muito controverso, né? Uma harpa ser um instrumento antigo, né? Parece que é tão difícil, mas eram harpas de vento ou harpas feitas de cordas muito singelas, mas as flautas eram feitas de osso ou de vários outros materiais, né? Porque a gente tem ocorrências naturais de tubos flautados. E é isso, galera. E as flautas são uma família muito versátil, né? Como vocês puderam perceber. E tem várias utilidades. As flautas doces são muito utilizadas na reprodução de música de época. As flautas transversais são muito utilizadas na música de orquestra, na música popular, em vários, né, setores, né, na área da educação. E os pífanos, eles são um resgate da nossa cultura popular. No Nordeste, especialmente, a cultura dos pífanos ainda é uma cultura muito forte. E é isso, galera. Até a próxima aula.